بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hoje, na noite do dia 25 do mês de Sha'ban de 1440, que equivale ao dia 29 de abril de 2019, continuamos as nossas aulas sobre as regras do jejum. Vamos iniciar hoje o capítulo, ou melhor dizendo, o subcapítulo sobre os actos aconselháveis para o jejuador. Melhor dizendo, o que não é obrigatório. O que não é obrigatório, mas que é fortemente recomendável. يقول المؤلف: ما يستحب للصائم. أولا، السحور، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. O autor diz os actos aconselháveis para o jejuador. O primeiro acto é o sahur. E o sahur é uma refeição. É uma refeição que é tomada pelo muçulmano que quer jejuar. É uma refeição tomada pelo muçulmano na última parte da noite, logo antes da entrada da oração do Al-Fajr, antes de começar o seu jejum. E a prova do que diz o autor é uma narração que foi narrada pelo companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas radiyallahu anhu, que diz que o profeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam disse: tomem a refeição do sahur, pois no sahur há uma bênção. Tomem a refeição do sahur, pois no sahur há uma bênção. Este hadith foi relatado pelo Imam Al-Bukhari e pelo Imam Muslim. Então aqui o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nos ordena, nos dá ordem de tomar essa refeição. E nos informa também que nesta refeição há uma bênção de Allah tabaraka wa ta'ala. E noutra narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi relatada pelo Imam An-Nasa'i e que foi autentificada pelo Imam Al-Albani, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. Sem dúvida, esta refeição é uma bênção que vos foi dada da parte de Allah, então não a abandonem. Há muitas narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam que nos mencionam as virtudes desta refeição. Mas como a nossa aula é uma aula que é básica e curta,
não podemos mencionar todas essas virtudes. Inshallah, no futuro, bi'idhnillahi ta'ala, poderemos mencionar com mais detalhe essas virtudes. Vou citar uma só a mais, uma dessas virtudes, porque achei que é muito importante, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz: Inna fasla ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu as-suhur. رواه الإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz numa narração que foi relatada pelo Imam Abu Daud e que foi autentificada pelo Imam Al-Albani, nos diz que a diferença entre o jejum dos povos do livro, quer dizer, os judeus e os cristãos, a diferença entre o nosso jejum e o jejum deles é a refeição do sahur. Melhor dizendo, no jejum deles não existe esta refeição antes do início do jejum. E é importante para o muçulmano de se diferenciar das pessoas ou dos outros povos do livro. Sobretudo quando estudamos a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e que nos apercebemos que em todos os actos que sejam actos de adoração ou na forma de nos vestirmos ou no nosso aspecto ou na forma de fazer qualquer coisa, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos convida sempre a nos diferenciar e a contrariar os povos do livro, que são os judeus e os cristãos. Mas isto também é um assunto que necessita tempo e não é o momento para abordar. Deixamos para o futuro, inshallah ta'ala. Então aqui vemos duas coisas que são, uma delas, que nesta refeição há uma bênção e que ao mesmo tempo o profeta sallallahu alaihi wasallam nos convida e nos dá ordem de tomar essa refeição e que ao mesmo tempo ele nos informa que é a diferença entre nós e as pessoas do livro, os outros povos do livro. يقول المؤلف ثانيا تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال 50 آية رواه البخاري ومسلم وفي الرواية للنسائي كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية ولحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر رواه أحمد. O autor diz, o segundo ponto, o segundo acto aconselhável para o jejuador é o facto de retardar a refeição do sahur. Quer dizer, atrasar esta refeição. Tomar esta refeição no último
na última parte da noite, no último momento da noite. E esta é a sunnah. A sunnah, nesta refeição, é de a tomar logo antes de a entrada da oração da Al-Fajr. E também há muitas narrações que nos clarificam este ponto, mas vamos mencionar aqui uma só, porque, como sabemos, é um livro básico. E é uma narração que foi narrada pelo companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, que nos informa que se dirigiu, ou que estava a informar os seus companheiros, Zayd ibn Thabit, que estava a informar as pessoas em volta dele, e disse que tomou esta refeição do sahur com o profeta sallallahu alaihi wasallam, e que depois de terem terminado esta refeição do sahur, levantaram-se para fazer a oração. Acabaram a refeição e levantaram-se para fazer a oração. Então as pessoas que estavam em volta dele a ouvir esta narração perguntaram-lhe. Perguntaram a quem? A Zayd, o narrador do hadith. Disseram-lhe: quanto tempo é que se passou entre o momento em que acabaram a refeição e o adhan? E ele respondeu: 50 versículos. Quer dizer, o tempo de recitar 50 versículos do Alcorão. E numa outra versão, que foi relatada pelo Imam An-Nasa'i, a pergunta deles foi: quanto tempo se passou entre essas duas coisas? Quais foram as coisas? Foi o fim da refeição, do sahur, e a entrada em oração. O princípio da oração. Quer dizer, não mencionaram al-adhan. Mencionaram o princípio da oração. E os sábios da Sunnah, que explicaram a Sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, nos disseram que o significado de al-adhan, na versão que foi a primeira, que foi relatada pelo Imam al-Bukhari e pelo Imam Muslim, onde a pergunta foi feita: quanto tempo é que se passou entre o fim da refeição e al-adhan? Dizem que o sentido do adhan aqui neste hadith não é al-adhan que nós imaginamos todos, que é o início da oração, que é a entrada da oração. Não. Eles dizem que o sentido do adhan aqui é al-iqama. E é uma coisa conhecida na legislação, é que às vezes podemos chamar a al-iqama, podemos chamar adhan. O momento da iqama, que é o momento em que vamos começar a oração, também podemos chamar adhan e não iqama. Então o sentido aqui é al-iqama e não al-adhan. Porquê? Para não pensarmos que o profeta sallallahu alaihi wasallam parou de comer o tempo de recitar 50 versículos antes do adhan. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam não parou de comer 50 versículos antes de começar al-adhan. Não. Os sábios dizem que al-adhan aqui, o significado é al-iqama. Espero que seja claro para todos. E a prova disso é a segunda versão do hadith, que foi relatada pelo Imam An-Nasa'i, que dizem quanto tempo se passou entre essas duas coisas, que são o momento do final da refeição e a entrada em oração. E repito mais uma vez, há várias narrações que nos demonstram este sentido, que o sentido aqui de al-adhan é al-iqama, como por exemplo a narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz que aquele dentre nós que está a tomar o sahur
e que tem na sua mão um copo d'água, por exemplo, e que ouve al-adhan. Ouve al-adhan. O princípio é a entrada da oração de al-fajr, que é o momento onde temos de fazer a abstenção da comida. É proibido comer a partir deste momento. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o que é que nos diz? Diz-nos, se tiverem um copo de água na mão e que tiverem necessidade de beber essa água, então bebam. Não pousem o copo antes de vos satisfazerem da necessidade que tinham desse líquido ou dessa água. Então isto é uma prova clara que podemos comer até al-adhan. E também, como vimos na aula anterior. Na aula anterior vimos quando é que começa o jejum. A partir de que momento é que temos de fazer a abstenção. E vimos o versículo de Allah Tabaraka wa Ta'ala que nos diz que temos de fazer a abstenção da comida a partir de que momento? Da comida da bebida a partir de que momento? A partir do momento em que distinguimos o fio preto do fio branco. E explicámos na aula anterior que é o fim da noite e o princípio da alvorada, o princípio do dia, não é? Que é o princípio, que é a entrada da oração do Al-Fajr. A entrada da oração do Al-Fajr. Então aqui temos várias provas que temos direito de comer até Al-Adhan. Porquê que falo disto tudo? Porque, infelizmente, há pessoas que acrescentaram à nossa religião uma coisa que não faz parte dela, que é o que eles chamam al-imsak. Devem ter visto, cada um de vós deve ter visto certos calendários distribuídos unicamente no mês de Ramadã, onde têm os horários das orações e acrescentam um horário antes do Al-Fajr e chamaram Imsak. Normalmente é um quarto de hora antes da oração do Al-Fajr, onde eles estipulam e dizem que a pessoa tende a acabar de comer nesse momento. Quer dizer que acabam de comer um quarto de hora antes da entrada do Al-Fajr. Os sábios da Sunna disseram todos que isto é uma bid'ah, é uma inovação. É um acrescento na nossa religião que não faz parte. Acrescentaram uma coisa que não faz parte da nossa religião. E isto é uma injustiça que eles fazem a eles próprios e que fazem aos outros. Porque as pessoas, com a ignorância que têm, seguem esta abstenção que não existe em nenhum caso na nossa religião. Temos o direito de comer até al-adhan. Assim fez o profeta sallallahu alaihi wasallam. E antes disso, assim nos ordenou o nosso Criador, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aquele que nos ordenou de jejuar. E para aquele que nós jejuamos. Então, temos todos de saber que o facto de se parar de comer um quarto de hora antes e de ter a crença e de pensar que é proibido de comer depois desse momento, quer dizer, um quarto de hora antes de Al-Fajr, é um erro muito grande. E temos de aprender a nossa religião, porque uma das grandes causas que as pessoas caem nesses erros é a ignorância. Wallahu al-musta'an. يقول المؤلف, ou melhor dizendo, esqueci-me de traduzir o segundo hadith. O segundo hadith é uma narração que foi feita pelo companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Dharr radiyallahu anhu, que nos diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha como hábito de dizer, quer dizer, entre os hábitos do profeta sallallahu alaihi wasallam, nos seus ditos, ele dizia que a situação da minha comunidade será boa
enquanto atrasarem a refeição do sahur e se apressarem a quebrar o jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz que a nossa comunidade, que somos nós, estaremos num bom caminho. Estaremos numa boa situação. Mas com duas condições. A primeira é que temos de atrasar a nossa refeição do sahur. A refeição antes do fajr, antes de começarmos a jejuar, temos de a atrasar, a fazer no último momento, na última parte da noite. E a segunda condição é que, assim que o sol se pôr, nos apressarmos a quebrar o nosso jejum rapidamente e não esperar, como também fazem outros ignorantes que atrasam o momento de quebrar o jejum até escurecer ou até ao aparecimento das estrelas. Allahu musta'an. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz de nos apressarmos a comer, a quebrar o jejum, e certas pessoas fazem o contrário. Atrasam o momento de quebrar o jejum, pensando que estão a fazer uma coisa boa, mas estão a acrescentar uma coisa também que não faz parte da nossa religião e estão a contrariar uma ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, aquele que quer estar numa boa situação e num bom caminho tem de atrasar a refeição da sahur e adiantar e se apressar a quebrar o jejum a partir do momento em que o sol se põe. Imediatamente. Sem se atrasar. Este hadith foi relatado pelo Imam Ahmad. E vemos neste hadith, o que é importante neste hadith é a primeira parte do hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz: a situação da minha comunidade estará boa enquanto atrasarem o sahur. O que é importante para o nosso subcapítulo e para este acto é esta parte. يقول المؤلف ثالثا تعجيل الفطور لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. O autor nos diz que o terceiro acto aconselhável para o jejuador é o facto de se apressar a quebrar o jejum. Mencionámos no hadith anterior, mencionámos este ponto, mas agora vamos ler outro hadith, onde é um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam que se chama Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu, que narra esta narração, que nos diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: a situação das pessoas será boa enquanto se apressarem para quebrar o jejum. Este hadith foi relatado pelo Imam al-Bukhari e pelo Muslim. Muttafaqun alayhi. E o sentido do hadith, o senso do hadith, é o mesmo que o anterior. É que temos de nos apressar para quebrar o jejum e não tardar e não atrasar. ثم يقول المؤلف: وأن يفطر على الرطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد فعلى ماء. O autor nos diz agora e nos menciona como é que devemos, ou com que coisas, ou com que alimentos é que temos de quebramos o jejum. Ele nos diz que
quebramos o jejum com tâmaras frescas. Se não encontrarmos tâmaras frescas, será com tâmaras secas. E se não encontrarmos tâmaras secas, então com água. Repito, com tâmaras frescas. Se não encontrarmos tâmaras frescas, com tâmaras secas, se não, com água. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. حسوات من ماء. والحسى أي يعني بمعنى حسى بمعنى شرب. والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه والترمذي وحسنه الألباني. E a prova que é recomendável e que é aconselhável e não é obrigatório, é recomendável, de quebrar o nosso jejum com tâmaras frescas. Se não encontrarmos tâmaras frescas, é com tâmaras secas. Se não encontrarmos tâmaras secas, é com água. A prova do que diz o autor é uma narração que foi feita por Anas, radiyallahu anhu, que nos diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam quebrava o jejum antes de fazer a oração. Isto é um ponto importante também. Antes de fazermos a oração, quebramos o jejum. E o profeta sallallahu alaihi wasallam quebrava o jejum com tâmaras frescas. E se não houvesse tâmaras frescas, então com tâmaras secas. E se não encontrasse nenhuma nem outra, então bebia um pouco de água. E este hadith foi relatado pelo Imam Abu Dawud e também pelo Imam Al-Hakim, que disse que a narração é autêntica, e também pelo Imam At-Tirmidhi, que diz que esta narração é boa, e o Imam Al-Albani também disse que esta narração é boa. Então, é um acto que é aconselhável, que é recomendável, mas que não é obrigatório. E é importante saber que, e é uma coisa que os sábios dizem muito, e que não é mencionado aqui, é o facto de não atrasar a oração do Maghrib nos dias de jejum. Quer dizer que o sol põe-se, fazemos al-adhan e quebramos o jejum imediatamente. Comemos um pouquinho, tâmaras, ou um pouco de água, e fazemos a oração. Como nos dias do ano inteiro. E normalmente, entre al-adhan de Salat al-Maghrib e o al-Iqama e o princípio da oração são 5, 10 minutos normalmente. Não é muito longo. Então, durante o Ramadã temos que fazer da mesma forma. E não atrasar. Isto também é um erro que muitas pessoas fazem. Há pessoas que, assim que ouvem al-Adhan, metem-se à mesa e comem, até encherem a barriga e depois vão fazer a oração. Às vezes atrasam a oração do Maghrib de meia hora, às vezes até mais do que meia hora. Porquê? Para comer. A sunna não é assim. O profeta sallallahu alaihi wasallam comia, como viram agora no hadith, algumas tâmaras e começava a fazer, e fazia a oração. Ou se não houvesse tâmaras, bebia água. Então isto também temos de seguir o profeta sallallahu alaihi wasallam em tudo. Ele é um exemplo para nós. Allah tabaraka wa ta'ala enviou-nos um profeta como nós, um ser humano que nos mostrou o caminho, o melhor dos homens, o homem mais amado por Allah tabaraka wa ta'ala.
ficamos por aqui e, bi'idhnillahi ta'ala, na próxima aula, veremos e vamos tentar traduzir o resto dos actos aconselháveis para o jejuador. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك